Amados irmãos e irmãs, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Nós sabemos que o processo evolutivo, ele depende da nossa ação no bem. Recebemos nessa casa espírita a energia superior, o alimento espiritual, a inspiração superior, mas isso não nos desobriga do esforço próprio no campo do bem. O Evangelho é o caminho que conduz à perfeição. Não se resume a simples normas de conduta, mas poderoso estímulo aos ideais nobres da alma, desenvolvendo as potencialidades interiores do espírito rumo à perfeição. Como o próprio adubo, que faz a semente crescer, o Evangelho, sentido e vivido, produz o desenvolvimento das qualidades superiores da própria alma. É a luz que jorra do alto e que estimula o desenvolvimento interior, assim como a luz que estimula a germinação da semente. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Em todas as épocas, a verdade universal liberta o homem da ignorância espiritual, que se sujeita a dogmas, preconceitos e fanatismo. O conhecimento de si mesmo, então, é a chave do progresso moral. Mas como conhecer essa verdade? É claro que estudando e praticando o Evangelho de Jesus. Só assim saberemos que, conforme diz Miranês, que a melhor religião é o amor. E a melhor filosofia é a caridade. E a melhor ciência é o discernimento. Assim sendo, queridos irmãos, é com imensa alegria que divido com vocês esse instante de aprendizado e renovação, fundamentados nos ensinos do Cristo. E que Jesus nos ilumine para que possamos ser receptíveis ao ensinamento desta noite. A lição de hoje refere-se aos itens de 1 a 8 do capítulo 23 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é de nome Estranha Moral. Este, devo confessar, é um assunto que, a princípio, nos obrigou a pesquisar muito, porque tenho certeza que muitos aqui presentes, ao deparar com este capítulo, vai encontrar uma certa estranheza naquilo que Jesus nos dizia através dos seus apóstolos, no caso aqui de Lucas e Mateus. Então, nós vamos ter como referência, então, 3 afirmações que a princípio, parece realmente estranho que essas palavras tenham saído da boca de Jesus, que é aborrecer ou odiar pai e mãe, que está no item 1, 2 e 3 do capítulo 23. Abandonar pai, mãe, filhos, fazendas, etc. E deixai que os mortos enterrem os seus mortos. Aqui tem a Renata, que um dia em sala de aula, questionou. E olha que ela é uma espírita já estudiosa na nossa casa há muito tempo. Temos a filha do nosso amigo Luiz também, que questionou essa questão, como tem, acredito, muito de vocês, e eu espero que hoje
esse assunto seja esclarecido. Peço ao meu mentor individual que me ilumine e que esse canal de entendimento seja realmente acessível a todos. Mas para a gente estudar um pouquinho isto, a gente precisa, antes, uma pequena introdução, dizer que então o objetivo da palestra de hoje é refletir sobre algumas frases atribuídas a Jesus, tais como odiar pai e mãe, abandonar pai, mãe e filhos, etc., e deixar os mortos, enterrar os mortos. E essas palavras, então, como disse inicialmente, causam uma certa estranheza e desconforto aos nossos olhos e ouvidos. Mas para a gente entender isso, a gente precisa voltar ao tempo de Jesus, ou até mesmo antes. Vamos voltar ao tempo que antecedia ou antecedeu a vinda de Jesus. O que nós poderemos perceber naquele período? É que os conceitos éticos e morais ainda não estavam definidos, não estavam estruturados, cresciam num contexto perverso. Havia predominância do direito da força sobre a força do direito. A escravidão política, social e econômica de credo e raça. A família era submetida ao patriarcado soberano e às vezes cruel. O pai, era o senhor de tudo, todos tinham que obedecer. E os interesses eram em torno da posse, seja ela de posse de bens materiais ou até mesmo de pessoas através da escravidão. E para enfrentar essa sombra coletiva em que aquela sociedade estava mergulhada e também romper com as raízes que ainda prendiam o homem aos instintos mais agressivos, Jesus precisou trazer uma doutrina de compreensão, bondade, ternura e compaixão, que não poderia ser comparada a qualquer atitude de agressividade, fosse ela ostensiva ou disfarçada. Era preciso usar de energia e valor moral para enfrentar os desafios que surgiam, com a intenção de impedir a marcha para a revolução espiritual que ele trazia. E ele não cedeu em nenhuma das diretrizes que traçou para o cumprimento dessa sua tarefa. Romper com as estruturas do passado, onde deveria haver supremacia da humildade sobre o orgulho, a supremacia do altruísmo sobre o egoísmo e a supremacia da compreensão e da bondade sobre a intolerância. Essa era, no mínimo, uma nova e estranha moral, por ser diferente de tudo que existia e por contrariar todas as convenções prevalecentes. Infelizmente, para a grande maioria, e incluímos aí todos nós, essa doutrina continua a ser estranha, porque vem de encontro aos nossos interesses pessoais e aos nossos desejos e caprichos egoísticos. Uns dizem, a doutrina espírita não é minha praia. Outros, não tenho paciência para ficar ouvindo ou lendo, justificando a total incapacidade de compreender e muito menos de aceitar os convites que Jesus nos faz para a transformação dos nossos sentimentos e para a libertação do comportamento desajustado e às vezes até doentios. Mesmo entre os espíritas, essa incapacidade existe. Muitas vezes compreende-se a necessidade de mudar, mas não possuímos ainda os instrumentos íntimos para enfrentarmos a nossa realidade.
E é por isso que ainda precisamos dos ensinamentos de Jesus. Ele, na verdade, nos convida à terapia da renovação espiritual. Quando entendermos e atendermos esse convite, nós perguntaremos: Jesus afastará nossas cruzes? Certamente que não. Mas seus ensinamentos transformam-se em instrumentos poderosos para deixá-las mais leves. Contudo, para usarmos o ensinamento com os recursos na superação das nossas dificuldades, precisamos estudá-los, a fim de compreendê-los e, compreendendo-os, refletir sobre eles para depois podermos vivenciá-los em plenitude. A nossa casa se propõe a isso, não só oferecendo essas palestras, os tratamentos espirituais, a frutificação, os passos. Estamos convidando a todos para a reflexão e o estudo na nossa casa. E vamos aproveitar o ano que inicia, novas turmas que se iniciam, que é uma boa oportunidade, né, de deixarmos de lado as nossas preguiças, vou colocar assim, ou até a nossa desculpa de falta de tempo. O que seria 1h30 durante uma semana na nossa vida, que temos aí? E é importante, então, que esse convite seja feito. E uma coisa importante, nós sabemos que Jesus não deixou Ele próprio nada escrito, e por isso muitas palavras atribuídas a Ele não condizem com a sua forma amorosa de ensinar. Aqueles que combatem o cristianismo em geral e o espiritismo em particular, usam esses argumentos para as suas contestações. Tudo isso foi um preâmbulo para mim entrar exatamente agora no capítulo 23, onde traz 4 desses exemplos de estranha moral, que deve ser compreendido de forma figurada e não tomada ao pé da letra. Hoje estudaremos os 3 exemplos, na próxima segunda, o 4º exemplo, eu acho que está programado para Inês, mas que o Soduraide acho que vai substituí-la, né, Soduraide? Vejamos então essas contradições com base no Evangelho de Jesus. O primeiro é odiar pai, mãe, filhos, netos, irmãos, né? Familiares de um modo geral. Então, conta, né, que Jesus caminhava e atrás dele tinha aí uma grande multidão. E Jesus sempre aproveitava essas ocasiões para um ensinamento moral. Então ele, voltando, disse-lhes: olha, se alguém vem a mim e não odeia seu pai e a sua mãe, a sua mulher e a seus filhos, a seus irmãos e irmãs, mesmo a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Estranho, né? Se nós fôssemos realmente olhar literalmente o que está escrito aqui. E ele continua: e quem quer que não carregue a sua cruz e me siga, não pode ser meu discípulo. Assim, aquele dentre vós que não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. São Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 27 e versículo 33. No item 2 ele continua, né? Aquele que ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, de mim não é digno. E aquele que ama seu filho ou a sua filha mais do que a mim, de mim não é digno. Também está em São Mateus, capítulo 10, versículo 37. Vejamos então alguns esclarecimentos a respeito dessas palavras. A moral pregada por Jesus assume às vezes contornos estranhos, aparentemente em contradição com a suavidade que flui da maioria de suas mensagens eivadas de amor incondicional a todos nós.
O significado, então, do que disse Jesus, não no sentido literal, mas o que Jesus queria naquele momento nos revelar. Vamos primeiro refletir um pouco. Jesus nada escreveu, todo mundo sabe disso, né? Os apóstolos, escreveram após a sua morte, de 50 a 60 anos após a sua morte, é que eles começaram a escrever o Evangelho. E era escrita, vocês podem imaginar a dificuldade há 2000 anos, de falta de papel, era papiro, como que era difícil fazer essas escritas. Era escrita manual, copiadas então à mão, e que foram, com o passar do tempo, traduzidas de uma língua para outra. Muitas palavras tinham vários significados, e algumas palavras perdem o seu valor no correr dos séculos, a gente sabe disso. Com o passar do tempo, usavam a palavra, depois ela fica em desuso, ninguém mais falava sobre aquelas palavras. Nós temos aqui dois exemplos que, buscando na Bíblia, nós podemos verificar isso com um exemplo mais claro. Por exemplo, no caso aí da Gênesis, no caso da criação do mundo, lá tinha um período qualquer de tempo que foi traduzido por um período diurno. Essa tradução levou à crença de que o mundo foi criado em 6 dias, coisa que a espiritualidade já nos revelou através da Gênesis, codificado por Kardec, e também de outros mentores espirituais, bem como a ciência comprovou que na realidade o mundo foi criado em bilhões de anos, e que cada dia que a Bíblia falava que Deus criou o mundo em 6 dias, na realidade cada dia equivaleria a um período geológico, e foi constituído em 6 períodos geológicos até a Terra se constituir como hoje a conhecemos. Outro exemplo que nos leva à reflexão é aquela palavra que está traduzida como camelo, que Jesus diz que é muito mais fácil um camelo passar num buraco de agulha do que um rico conseguir o reino do céu. No sentido aqui que é um absurdo também pensar, mas o sentido do camelo era uma corda feita pelo fio do camelo. Hoje nós temos a corda da quilina do cavalo, que faz aí as rédeas. Então, imagina aquela corda. Mesmo assim era difícil, mas Jesus não está falando que o rico não consegue o reino do céu. Pelo contrário, é difícil, porque ele vai ter muito mais dificuldade de vencer as tentações em função da sua riqueza. Mas isso eu estou mostrando para que nós possamos entender que as palavras não podem ser traduzidas no pé da letra. Vejamos aqui alguns exemplos que eu trouxe. Em inglês, por exemplo, a palavra Turkey significa Turquia ou Peru. Eu procurei Peru porque eu sou um criador de peru, então foi até interessante isso. Race pode ser entendido como raça ou corrida. Fixe, como fixar ou consertar, ou seja, uma palavra tem duplo sentido. Isso em inglês, Em francês, hair, que é odiar, pode ser também aborrecer ou não amar. Em português, nós temos o exemplo clássico da manga, que pode ser manga fruta ou manga da camisa, botão de camisa ou um botão de flor. Em latim, odite, odiar, aborrecer, amar menos, amar tanto quanto. E em grego ou aramaico, que a aramaico era a língua que Jesus sempre expressava, kei ou misei é odiar ou amar menos, amar tanto quanto. Então, na realidade, como Jesus falava em aramaico, depois essa língua aramaica foi traduzida primeiramente para o grego, o latim, o francês, o português, etc., A linguagem inicial sofreu muitas mudanças nas suas traduções, pois o aramaico era muito pobre no seu significado. Então, não podemos ter absoluta certeza de que Jesus tivesse falado alguma coisa como esta: quem não odiar seu pai e sua mãe não é digno de mim.
Isso não seria nem digno de pensar e imaginar que Jesus teria dito algo assim. Vamos dar um exemplo aqui que vocês vão entender melhor. Imagine se eu estivesse há 2000 anos atrás e dissesse: olha, a manga da minha camisa está cheia de pó. Naquele tempo não tinha gravador, não tinha nada. 60 anos depois, vocês iriam escrever: a manga estava suja. Já saiu a camisa e saiu o pó da fala inicial que eu tinha dito. E aos 2000 anos depois, vocês irão ler: a manga está podre, não é bom comer não. Mudou totalmente o sentido. E assim então é que nós devemos pensar. Quer dizer, não vamos literalmente ao pé da letra. É preciso olhar isso com mais atenção. Né, Renato? Bom, então se alguém vem a mim e não odeia a seu pai e a sua mãe, a palavra odiar significa amar menos. Temos aqui um outro exemplo bíblico. E Jacó amou também mais a Raquel do que a Lia. E Jeová, vendo que ela era odiada, olha, odiada não é o sentido exato, menos amada. Está em Gênesis, capítulo 24, versículo 30 e 31. Bom, antes de passar para o segundo item, eu gostaria de complementar mais alguma coisa em relação a esse item aqui. Se a gente pensar na palavra odiar dentro do significado moderno do termo, a frase não fará sentido, pois aí não encontramos a forma bondosa com que Jesus ensinava. Entretanto, se considerarmos a possibilidade de significar amar menos ou aborrecer, poderemos compreender que houve enganos na interpretação, porque na doutrina amorosa do Cristo não havia espaço para a palavra odiar como a concebemos hoje. Na segunda expressão de Jesus, que nos gera também estranheza, está essa afirmação: deixar pai, mãe e filhos. Isso está no item 4 do Evangelho, que fala: e todo o que deixar por amor do meu nome a casa, ou o irmão, ou as irmãs, ou o pai, ou a mãe, ou a mulher, ou os filhos, ou as fazendas, receberá 100 por um, e possuirá a vida eterna. Mateus capítulo 19, versículo 29. E ele continua aí com um complemento, que Pedro diz: então diz Pedro, eis aqui estamos nós, que deixamos tudo e te seguimos. Jesus lhes respondeu: em verdade vos digo, que ninguém há que, uma vez que deixou pelo reino de Deus a casa, ou os pais, ou os irmãos, ou a mulher, ou os filhos, logo neste mundo não receba muito mais, e no século futuro a vida eterna. Isso está em Lucas. E disse-lhes outro: eu, Senhor, seguir-te-ei, mas dá-me licença, que eu vá primeiro dispor dos bens que tenho em minha casa. Respondeu então Jesus: nenhum que mete a mão ao arado e olha para trás é apto ao reino de Deus. Bom, vamos tentar traduzir essas três falas aí de Jesus, do evangelista, que atribuiu a fala de Jesus. Deixar pai, mãe e filho, então, não é rejeitar a família. É a primeira conclusão. Nós não podemos imaginar isso, porque até através dos exemplos de Jesus, ele nos pediu que honrasse pai e mãe. Ele veio confirmar os 10 mandamentos mosaicos. Ele não rejeitou isso. E ele pediu também, que mesmo Pedro, que aceitou o convite de acompanhá-lo, ele disse que deveria amar os seus familiares. Inclusive, dava-se muito valor à família, numa passagem bíblica em que ele, inclusive, cura a sogra de Pedro.
Isso seria então a própria negação da doutrina de Jesus, se a gente pensar que ele pediu que nós abandonasse nossas famílias para segui-lo. Já pensou, Sr. Dourado, né? Abandonar essas belezas aí, né? Minha esposa, minhas filhas aí para seguir? Eu ficaria muito triste também. Então, o que significa isto? O que nós podemos fazer desta passagem como interpretação que Jesus queria nos dizer? Ele estava dizendo que os interesses da vida futura prevalecem sobre os interesses humanos. Que, inclusive, né, tem a questão que esta afirmativa está de acordo com a doutrina de Jesus, no sentido que ele está sempre pedindo, né, que nós nos preocupemos com a nossa vida futura, que a nossa vida aqui na Terra, ela é passageira, e que às vezes a família que está conosco hoje, ela está conosco através de laços de sangue, mas não laços espirituais. Está aqui para conviver conosco, aprender conosco, e nós aprendermos com eles também, né? Então, não vamos pensar assim. Continuando o significado de deixar pai e mãe, o amor a Deus, entendido como o desejo insuperável de eliminar a separação que nos afasta do Ser Supremo, está acima do amor limitado aos familiares. Todo mundo há de concordar com isso. Devemos amar a Deus acima de todas as coisas. Em primeiro lugar, Deus. Em segundo, né, os nossos irmãos. E o que disse Jesus de modo simbólico, né? Então, é o que ele disse, de modo simbólico, ao recomendar abandonar pai, mãe e filhos para segui-lo. A essência desse pensamento, então, reside em que os interesses da vida futura superam todos os interesses e todas as considerações humanas. Até porque o mundo está cheio de casos em que as separações mais penosas são necessárias. Vejamos aqui alguns exemplos da lógica da separação. Por exemplo, nós não sabemos que no interesse da pátria, o filho, né, que marcha em defesa do seu país, abandona pais, né? No interesse da família, a filha que deixa os pais e acompanha o esposo. E no interesse da vida futura, o exemplo dos apóstolos, dos missionários, daquelas pessoas, né, que deixam a sua residência, os familiares, e vão ser missionários na África, na Ásia e em tantos outros países. Isso é o que Jesus queria dizer, no sentido de não se apegar, né, à família, ou dar-se prioridade à família em detrimento das questões espirituais. E Pedro fala, né? Quanto a nós, vês que tudo deixamos e te seguimos. Claro que seguiram, mas sempre voltava à sua família, não perdeu o amor pela família, pela esposa, pelos filhos. Então a doutrina espírita ensina que os verdadeiros laços das afeições são os do espírito e não os do corpo, que esses laços não são desfeitos nem pela separação e nem mesmo pela morte do corpo. O Espírito de Emmanuel nos alerta: renunciar por amor ao Cristo é perder as esperanças da terra, conquistando-as do céu. Isso está, né, em Emmanuel, Chico Xavier, 1973, no capítulo 154. Tem aqui também, eu tirei de uma explicação de Emmanuel, do livro Caminho, Verdade e Vida. Está no número 154. Que Emmanuel nos explica sobre... Ele complementa, então, o que Kardec tentou explicar nesse item do Evangelho. Ele fala o seguinte, Emmanuel: neste versículo de Mateus, o Mestre Divino nos induz ao dever de renunciar aos bens do mundo para alcançar a vida eterna. A necessidade, proclama o Messias,
de abandonar pai, mãe, mulher e irmãos do mundo. No entanto, é necessário esclarecer como renunciar. Se os pais, por exemplo, são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles todos, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente desse modo renunciarás aos teus, fazendo todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com semelhante renúncia alcançará a vida eterna. Eu vou traduzir um pouquinho aqui, o que é um complemento que às vezes pode ter ficado incompreendido, né, a própria explicação de Emmanuel. Mas eu vou dar um exemplo que vocês vão me entender melhor. Vamos imaginar que eu tenho uma família. Nessa família, como nós sabemos, cada espírito é individual, cada um tem um grau de evolução, cada um está aqui, né, para um grau de aprendizado, e eu gostaria de desenvolver o meu conhecimento espiritual, de participar de uma casa espírita, de estudar. E eu tenho uma esposa, né, que não queira me acompanhar. Aí então eu falo, então não vou à casa espírita. É isso que Jesus está pedindo, renunciar a isso. Eu vou, mas não vou abandonar ela, vou continuar e vou procurar uma oportunidade para que ela, ao ver a minha transformação moral, a minha forma de agir, a minha melhora espiritual, ela possa ser convencida. Então, quando a gente vê aqui muitos companheiros que às vezes abandonam a nossa casa, alegando, meu marido não quer que eu venha. Então ela não obedeceu um preceito de Jesus, de renunciar. O que ela está pedindo, abandone essa mulher ingrata que não quer acompanhar. Abandonar no sentido da evolução espiritual, do comportamento espiritual. Não estamos falando em abandonar fisicamente, né? Pelo contrário, se nós devemos amar o nosso próximo, devemos auxiliar esse irmão, essa pessoa. Agora, eu vou ter o meu atraso espiritual porque alguém da minha família não quer que eu participe? É isso que Emmanuel está explicando, que nós não devemos de forma alguma abdicar desta chamada de Jesus, porque o reino de Deus, que é a vida futura, essa é a mais importante, né? Então, o interesse da vida futura prevalece sobre todos os interesses e todas as considerações humanas. Então, eu valorizo muito mais a minha vida futura, porque eu sei que aqui é transitório. Quem me diz que em outras encarnações, essa família, que hoje é minha família, estará comigo? Se ela não tem uma missão apenas, e eu complemento essa missão nessa encarnação. E eu vou encontrar outros familiares com laços espirituais mais profundos. Aqui, então, as coisas são consideradas apenas do ponto de vista terreno, né? E o Espiritismo nos faz ver do ponto de vista mais alto, mostrando serem os do espírito e não os do corpo, os verdadeiros laços de afeição. Que aqueles laços não se quebrem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo, que vão se robustecer na vida espiritual pela depuração do espírito, verdade consoladora, da qual grande força aurem as criaturas para suportarem as vicissitudes da vida. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 4. Agora, a terceira frase que nos leva à reflexão também. Deixar os mortos enterrar os seus mortos. No item 7 está lá. E o outro disse,
Jesus, segue-me. E a outro disse Jesus, né? Segue-me. E ele lhe disse: Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus lhes respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. Lucas, capítulo 9, versículos 59 e 60. Qual que é o significado, então, de deixar os mortos enterrar os mortos? O que na realidade, Jesus queria nos dizer? O corpo não passa de uma vestimenta que envolve momentaneamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba de terra e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito e a saudade que temos dos mortos não se refere à matéria, mas ao espírito ausente, que retornou à sua verdadeira pátria. Na circunstância em que foram ditas essas palavras, não exprimem uma censura àquele que considera um dever de piedade filial ir enterrar o seu pai. Elas se encerram num sentido muito mais profundo, é um sentido espiritual. A vida espiritual, com efeito, né, é a verdadeira vida, é a vida normal do espírito. A sua existência terrestre não é senão transitória e passageira, é uma espécie de morte comparada ao esplendor e atividade da vida espiritual. Isso também está em Kardec, aí no Evangelho segundo o Espiritismo. Antes da conclusão, eu queria, em relação a esse, fazer também um comentário sobre deixar que os mortos enterrem seus mortos e você vai e anuncia o reino de Deus. É difícil a gente imaginar que Jesus censurasse o filho que queria cumprir sua obrigação de piedade filial. Qual o sentido então desse ensinamento? Respeito pelos mortos não pode ficar circunscrito à matéria. A verdadeira vida é a vida do espírito, livre do corpo. O sofrimento pela perda não nos permite perceber que o tempo para o cumprimento da encarnação encerrou-se. Fica claro nessa passagem que o respeito pelos mortos não deve se prender à matéria, mas se realiza pela lembrança do espírito ausente. Eu quero contar um caso, né, real. A minha mãe, ela desencarnou há 104 dias, faz hoje, né? E eu sempre, na quinta-feira à tarde, eu fazia o culto no lar com ela e meu pai. E quando caía a lição sobre esse tema, ou sobre reencarnação, eu sempre falava para ela que eu não iria visitá-la no cemitério, porque eu sabia que lá ela não estava. Faria minha obrigação de filho, enterraria, né? Mas eu nunca iria lá no cemitério fazer uma visita a ela, porque saberia de antemão que ela não estaria lá, e que o meu pensamento, a minha oração por ela seria nos momentos de manhã, à noite, ao deitar, e sempre ficaria a lembrança e a saudade. Mas eu tinha certeza, em função da caridade que ela exercia, ela estaria em um bom lugar. E mensagens espirituais já recebidas confirma esse meu pensamento. Agora, eu sou mau filho por isso, de entender que o corpo é uma vestimenta que apodrece, e ela não vai estar ali. Agora, tem um outro caso de um primo da minha esposa, que também a sua esposa faleceu há 6 meses, e que ele vai, inicialmente nos primeiros meses, ele ia todo dia ao cemitério chorar no túmulo da sua esposa. E agora ele vai todo domingo e cultiva esse corpo. É isso que Jesus está falando. Deixe os mortos enterrar os seus mortos. Não vamos nos prender à matéria. Vamos nos dedicar ao nosso ente querido que partiu, mas em pensamento, em oração, porque nós sabemos que a nossa vida aqui é passageira, e no momento oportuno
nós os encontraremos. E quem sabe no sonho ou em desdobramento nós não temos a oportunidade de encontrá-los. Por isso que eu acho que até a minha saudade de minha mãe, a lembrança dela, me dá uma tranquilidade, porque a doutrina espírita já me deu esse entendimento. E eu lamento, esse primo da minha esposa que ainda está preso às questões materiais. Então vamos verificar nossa conclusão, Nessa reflexão, percebemos que o termo odiar quer dizer amar menos. Jesus nunca falou para odiar pai, mãe e filho, gente? Pelo contrário, ele está reafirmando, o mal é quem traduziu essa palavra odite, que não percebeu que ela tem duplo significado. Pelo contrário, Jesus está reafirmando que quem não amar os seus pais, sua esposa, tanto quanto a si próprio, não é digno de segui-lo. Deixar pai e mãe não é lançá-los à própria sorte, mas adquirir condições de aceitá-los também, tais quais são, como são, e gostaríamos também que nos aceitasse como nós somos. E também deixar os mortos enterrar os seus mortos significa que a verdadeira vida é a vida do espírito. A sua existência terrestre não é senão transitória e passageira. Vocês conhecem essa pessoa? Quem que é? Dalai Lama. Bom, eu tenho ainda tem um tempinho aí, Sodoraide? Eu tenho aqui uma historinha para contar. Certa vez perguntaram a Dalai Lama o que mais o surpreendia na humanidade. E ele respondeu: os homens. Aí eles perguntaram: mas por que os homens? Aí ele disse: porque perdem a saúde para juntar dinheiro e depois perdem dinheiro para recuperar a saúde. E por pensarem ansiosamente no futuro, esquece do presente, de tal forma que acabam por não viver nem o presente, nem o futuro. E vivem como se nunca fosse morrer, e morrem como se nunca tivesse vivido. Não é verdade? E ele diz também o seguinte, só existem 2 dias no ano com que nada pode ser feito. Um se chama ontem e o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e principalmente viver. E encerrando a mensagem, o Cristo não pediu muita coisa e não exigiu que as pessoas escalassem o Everest ou fizessem grande sacrifício. Ele só pediu que nos amássemos uns aos outros. Nosso querido Chico nos envia essa mensagem, para reflexão. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que vocês tenham agora entendido, ao ler no capítulo 23, estranha moral, e depois vão entender também quando ele fala que não veio trazer a paz, mas a espada, o fogo, que é um complemento também, que na realidade Jesus nunca disse isso literalmente, mas nos alertando, para pensar no que está por trás da palavra. Nunca devemos olhar a palavra literalmente, mas o seu significado real. Muito obrigado e que Jesus os acompanhe.